videoaula passada, a gente estava falando do solo e hoje nós vamos continuar mais um pouquinho, né? Então, só para relembrar, o solo é formado de fragmento de rocha misturado com restos de animais e vegetais até se tornarem terra. As rochas vão se decompondo lentamente com a ação da água das chuvas, dos rios e da ação dos ventos. E aí, alguns fatores fazem com que os solos sejam diferentes uns dos outros, né? O clima, o relevo da região onde está, o tipo de forma, o tipo de rocha que o formou e a quantidade de material orgânico que tem presente naquele solo. Isso tudo ajuda a determinar o tipo de solo. E aí a gente tem 4 tipos de solo bem conhecidos. Aí nós temos o arenoso, que ele retém pouca água e nutrientes, né? Porque ele possui grandes poros e assim ele facilita o escoamento de água. Aí temos o argiloso, que é uma terra úmida e macia, que é composto de mais de 30% de argila, alumínio e ferro. Nós temos também o calcário, que é com poucos nutrientes e grande quantidade de partículas rochosas em sua composição, que é um solo mais cheio de pedras. E temos o orgânico, que ele é composto de matéria orgânica, que é o humus, ou seja, ele é formado através da decomposição de vegetais, animais e micro-organismos. O solo tem 5 funções muito importantes no nosso meio ambiente. A primeira delas, sobretudo, é sobre o crescimento das plantas, né? Através do solo que as plantas se alimentam, né? Então é através da raiz que todos os nutrientes do solo vão para as plantas. A segunda é que a característica do solo determina o destino da água na superfície da terra, que é essencial para a nossa sobrevivência, né? A perda da água, sua utilização e contaminação são afetadas pelo solo. Logo, percebemos a importância do solo na distribuição dessa água para os nossos reservatórios naturais. Uma das coisas muito importantes também é que, de acordo com a impermeabilização do solo, nós temos as enchentes e os desabamentos, né? Então, é por isso que o solo é muito importante nesse momento. Outra função que o solo desempenha é essencial, que é a reciclagem dos nutrientes. Tudo que cai no solo, né, as plantas que caem no solo, eles se reciclam e transformam em adubo. A quarta função é que o solo é o habitat de muitos organismos, né? E esses organismos influenciam na porosidade do solo. Se o solo tem muita minhoca, ele é mais poroso. Se o solo não tem muita minhoca, ele se torna um solo argiloso, arenoso, e isso vai mudando as características do solo. E a última função é que o solo ele não fornece apenas os tijolos, a madeira para a construção das nossas casas. O solo ele é responsável pela edificação, ele proporciona a fundação da nossa casa, de estradas, né, de aeroportos, das casas, de edifícios. Então tudo é fundamental para o solo, ele é fundamental para o desenvolvimento humano, né? O solo também é fundamental para a agricultura e para a pecuária, que são as atividades muito importantes para a vida do ser humano, uma vez que é no solo que nós cultivamos os alimentos, né? E onde a gente encontra o pasto para a criação do gado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o solo de São Vicente. O solo de São Vicente ele é de muito baixa resistência, né? O solo de São Vicente ele é uma mistura de solo arenoso, que a gente encontra nas praias, os manguezais, né? A gente tem a presença dos morros e encostas, então ele é bem rochoso, e a gente tem o sambaquis. Você sabe o que é sambaqui? Então, sambaqui é uma palavra de origem tupi, né? Tambaqui.
tamba, ele significa concha e ki significa depósito. Na junção do tambaqui, né, com o passar dos anos, ele foi chamado de sambaqui. E para a gente ter mais propriedade do que a gente está falando, vamos assistir um pouquinho desse vídeo que explica bem o que é sambaqui. Eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o tema de hoje é sambaqui. Você sabe ou já ouviu falar nos sambaquis? O que são os sambaquis? Eles são montes de conchas construídos em todo o litoral brasileiro, do sul até a região norte, por alguns povos que viveram aqui há muito tempo atrás. Desde o século XIX já se sabia que esses sítios arqueológicos foram habitados e foram construídos por pessoas, porque existia uma discussão, assim, eles foram construídos por pessoas ou eles são concheiros naturais. Mas em alguns deles se encontram umas pecinhas que se chama zoólito. E os zoólitos são peças muito bem elaboradas, feitos em pedra polida, e alguns têm o formato de tubarão, outros o formato de peixe. Em alguns deles tem uma cavidade, como se fosse para você colocar alguma substância, ou um pó, ou uma substância líquida. Como esses artefatos são muito elaborados e estavam associados a esses sítios arqueológicos, então logo se deduziu que eles eram sim construções feitas por pessoas. O sambaqui de São Vicente está situado na casa do Martim Afonso de Souza. Lá são feitos estudos e é exibido aos visitantes, que podem observar como eram criados os sambaquis século após século. Em São Vicente nós não temos nenhum sistema agrícola nem pecuário. A única coisa que há um tempo atrás tinha em São Vicente eram duas pedreiras. A pedreira do Morro do Voturuá, ali perto do Horto, na Vila Valença, que quando ela foi fechada, depois de um tempo, construíram o Carrefour. Ali exatamente onde está o Carrefour tinha uma pedreira. Se você olhar, tem umas pedras bem grandes aí. E nós tínhamos uma outra pedreira que se chamava Pedreira Maria Tereza, que continua lá com esse nome, mas ela foi interditada em 2013, então ela não funciona mais. Ela ficava lá no bairro do Samaritá. E espero que vocês tenham entendido a aula. Eu vou deixar um videozinho rápido com o texto escrito da aula, né? Um slide bem rapidinho para que vocês possam visualizar melhor. Assistam a aula se estiverem em dúvida. Não esqueçam de me procurar no Facebook, tá? Pra gente poder conversar e tirar dúvidas de vocês. E vou deixar uma atividade extra. Olha só, aqui eu peguei uma semente de milho de pipoca, isso mesmo, e coloquei na terra. Ele germina, tá? Não deu tempo de germinar esse, mas se vocês colocarem o milho de pipoca não tem terra, coloca no algodão, não tem problema. Pega um algodão, um potinho de Danone, põe ali o algodãozinho com água, umedece bem e põe o milho, que nem a gente fazia com feijão. Sabe? Que nem a gente fazia com feijãozinho, a gente pode fazer com milho. Sabe outra coisa legal que é plantar também? É semente de mexerica, semente de laranja, semente de maçã. Eu tenho uma macieira que ela tem mais de 7 anos. Ela é um bonsai pequenininho, mas eu que plantei. Peguei a maçã, coloquei no potinho, que nem a gente faz com o algodão, com o feijão. E esse daqui, olha, é maracujá. É um monte de pezinho de maracujá que eu pretendo plantar num terreno maior quando a pandemia acabar, né? Quando a gente puder sair de casa. Então, olha só, dúvidas, né? Podem me procurar no Face. Professora Viviane Cosme. Me procurem no Face. Não esqueçam de dar um curtir no vídeo. E encontro com vocês na próxima aula. Fiquem em casa, se precisar, usem máscara, tá bom? Beijo para todos!